Já pensou em utilizar um robô com 4 motores e quer que ele siga a linha? Se você ficou curioso para saber como montar e programar um seguidor de linha com 4 motores, fica aqui nesse vídeo. Fala competidor, meu nome é Eduardo Brizda e hoje eu vou te mostrar como construir e programar um seguidor de linha com 4 motores. Primeiro, esse conteúdo só foi possível graças às indicações de vocês lá na minha outra rede social. Meu objetivo aqui no YouTube e na internet de maneira geral é ajudar alunos, professores e equipe de ótica Lego a terem resultados em sala de aula e nas competições. Por isso a sugestão de vocês é muito importante, porque é assim que eu consigo saber mais diretamente como eu posso te ajudar nessa jornada na robótica. Então, se você não me segue ainda, me siga lá no Insta, @EduardoBriza, e se inscreva aqui no canal para receber conteúdos diários sobre robótica e competições. Bom, para que a gente consiga fazer um seguidor de linha com 4 motores, esse vídeo vai ser dividido em etapas. A primeira etapa será a montagem do robô e a explicação da estratégia da construção dele. E algumas técnicas que fazem com que a montagem de um robô fique muito mais fácil. Em seguida, eu irei te mostrar como criar um bloco para conseguir movimentar todos os 4 motores ao mesmo tempo. E para finalizar, vamos ver como podemos programar o robô para seguir a linha em uma pista inicial da UBR. Então, se você vai participar na UBR e quer saber como fazer um seguidor de linha com 4 motores, esse vídeo é imperdível para você e para os seus colegas. Então não esquece e compartilha com eles. Conto com o seu apoio. Então vamos para a construção. Então eu estou aqui com as peças do nosso seguidor de linha e vou começar a fazer a montagem. Nesse caso, existem algumas técnicas para você montar um robô. Você pode começar pelos motores, pode começar pelos sensores, pelas rodas ou pela V3. Eu, nesse caso, para essa montagem em si, eu vou começar pela V3. Eu normalmente não começo pela V3, começo pelos motores, mas nesse caso eu vou precisar começar pela V3. E você vai entender mais o motivo ao longo da montagem. Então, vou começar com a V3 e vou começar a prender algumas peças. Primeiro vou colocar o pino aqui, um outro pino aqui, aqui, aqui e aqui. E aí eu vou colocar 2 frames. Ah, tem mais um pino aqui que eu esqueci. Vou colocar aqui e aqui. E aí eu vou colocar esses 2 frames, um de cada lado. Um aqui e o outro aqui. Esses frames vão me ajudar a encaixar os motores. Só que primeiro eu vou preparar os motores para conseguir encaixar aqui. Eu não consigo encaixar direto. Então vou deixar o EV3 de lado por enquanto e vou pegar os motores. Para os motores eu vou colocar esse conector triplo nas 2 pontas aqui e 2 barras de 5, 2 vigas, né, de 5. E agora eu vou começar a encaixar o motor. O primeiro motor eu vou encaixar aqui assim. Então ficou assim. E vou fazer a mesma coisa para todos os outros. Até para acelerar eu já vou fazer meio que uma linha de produção e fazer isso em todos os motores. Vou deixar um aqui. O outro vou fazer a mesma coisa. Depois disso, vou começar a fixar. Esse aqui eu vou fixar aqui. Esse aqui a gente fixa invertido. E a mesma coisa aqui. Então, em poucos minutos, já consegui prender o EV3 e os motores. E o legal é que eu estou fazendo um robô simétrico. O que isso quer dizer? Que uma metade do meu robô é igual à outra. Isso facilita na hora de construir, porque aí eu só penso em um lado e o outro simplesmente replico. Então, por exemplo, no caso dos motores, eu conectei um motor, defini a conexão de um motor e fui replicando para todos os outros. Então, isso facilitou a minha montagem e deixou o meu robô muito mais organizado. Depois de prender os motores, o meu robô ainda está meio mole, tá vendo aqui em cima? Então, o que eu vou fazer? Eu vou melhorar essa fixação. Para isso, eu vou colocar alguns pinos aqui no meu robô, só vou virar
o EV3 aqui, prender 2 pinos aqui, um coladinho no outro e o outro também, daqui desse lado. E também aqui atrás. Vou virar para facilitar. Prender aqui o coladinho. E prender aqui coladinho. Depois disso, eu vou colocar essa barra de 15. E do outro lado também. E agora minha estrutura está muito mais rígida. Eu poderia ainda reforçar e prender entre eles, mas nesse caso eu não acho que tem tanta necessidade. Depois disso, já prendi meus motores e já prendi o meu EV3. Agora eu vou começar a preparar a estrutura para os meus sensores. O que eu vou fazer? Eu tenho os meus frames aqui, que ele tem uns buraquinhos. Então vou utilizar esses buraquinhos aqui do frame para prender essa peça. Uma peça aqui e essa peça aqui. Nesse momento eu estou criando a estrutura para prender os meus sensores. Vou botar o L aqui e o outro L aqui. Vai ficar assim. E cuidado para não prender ele do outro lado, porque o robô é meio que simétrico. Só que essa distância aqui da parte de trás, das costas do robô, é diferente dessa distância aqui. Então eu estou fazendo isso onde está o visor do EV3. Eu não posso fazer aqui. Se eu fizer aqui vai dar problema. Então toma cuidado com isso. Eu, inclusive, quando fui refazer esse robô, eu errei. Eu errei meu próprio passo a passo. Eu tenho um passo a passo e eu errei o passo a passo e coloquei aqui atrás. E eu demorei um tempo para reparar que o que eu tinha feito de errado. Depois disso, eu vou pegar esses conectores daqui e vou colocar esses conectores bola cruz. Conectei. Vou botar um aqui, ó. Aqui. Vou deixar esse espacinho aqui. E vou fazer a mesma coisa para o outro. Prender aqui. E conectar. Depois disso, eu vou colocar um pino simples em cada um deles. E essa barra de 9. Acho que é de 9. 3, 6, 9. De 9. Depois disso, eu vou começar a prender o sensor. Só que o que eu vou fazer? Eu vou separar ele e começar a fazer os sensores. Vou botar um pino triplo aqui em cima e um palito de 3. Depois disso, vou conectar isso aqui assim e o outro também assim. E 2 pinos bola cruz. Prender assim, fazer a mesma coisa para o outro. Conector. Palito. E essa peça aqui. E o que você percebe? Tudo que eu estou fazendo para um eu faço para o outro. Então isso facilita muito, porque quando eu faço montagem, se eu conseguir acertar um, eu vou acertar o outro. E eu deixo eles muito mais organizados. E agora que eu terminei a conexão dos sensores, eu vou fixar eles no robô. Então eu vou fixar um aqui, na ponta, e o outro na outra ponta. Agora eu já terminei isso. Os motores, EV3 e sensores. Falta as nossas rodas. Então, vou começar a conectar aqui. Pode ser um palito menor que esse, tanto faz. Contanto que vocês consigam prender a roda, tá bom. Então, vou colocar o palito aqui, ó. De um lado. Do outro. Vou virar ele também. Prender aqui. E prender aqui. Pronto. Depois disso, eu vou colocar esses conectores de um. Esses conectores não, essas travinhas, né? Espaçadores, acho que o nome correto é espaçador, né?
conectar de todos os lados e botar a roda. E pronto, está feita a nossa montagem. Antes de eu colocar os cabos, deixa eu comentar alguns detalhes do robô. Primeira coisa, quando eu fiz esse robô, eu queria que ele não tivesse um centro de massa muito alto. Por quê? Porque se ele tivesse um centro de massa muito alto, ele ia despencar muito facilmente. E você percebe que ele não despenca muito facilmente. Por quê? Porque o EV3 está bem embaixo. Então foi por isso que nesse caso eu comecei pelo EV3. Porque o EV3 ele seria o meu ponto de apoio aonde eu começaria a construir o meu robô de cima. Então eu comecei pelo EV3 e prendi os meus motores em pé. Também prendi meus motores em pé porque eu não queria deixar ele muito largo, muito comprido, largo. Eu queria que, ok, ele pode ter uma certa altura, mas eu não queria que ele fosse muito comprido e nem muito largo. Então eu deixei assim eles em pé. E foi o que eu comentei. Robô eu montei de maneira muito simétrica. Tudo que eu fiz de um lado, eu fiz do outro. Isso me facilita muito na hora de montar e até de preparar o meu processo de montagem. Porque se eu testo em um e funciona, eu vou replicar para todos os outros. Então eu ganho tempo e deixo o meu pensamento de construção mais organizado. Isso impede com que eu possa ter falhas e um lado ficar diferente do outro e ter problemas de peso no robô. O que eu faço um, eu faço no outro. Isso deixa todo o meu robô mais organizado, mais simétrico, mais realmente preparado ali para a competição. Então aqui é um robô, você pode utilizar ele para OBR. No caso, tem os dois sensores para OBR, só não tem a garra para você conseguir pegar o objeto e também o sensor ultrassônico. Mas você poderia também colocar um outro EV3 aqui em cima se quisesse, ou até aqui embaixo, dependendo se eu desse. Talvez não desse aqui embaixo, mas dá aqui em cima. Então o robô seguiu alguns princípios na montagem: simetria, centro de massa e organização. Agora eu vou colocar os cabos rapidamente. E o que eu vou fazer para colocar os cabos? Esse motor vai ser um motor A, motor B, motor C, motor D. E os sensores vai ser 1 e 3. Então os da frente vão ser sempre o motor vai ser A, B, C, D. 1, 3. E feito. Aqui está nosso robô. Agora que a gente já terminou a construção, vamos para a programação e te mostrar como é que a gente pode movimentar esse robô. Estamos aqui no computador, então agora eu vou te mostrar como é que a gente pode andar com o robô com 4 motores. E além disso, eu vou te mostrar como é que a gente pode fazer com o nosso robô seguir uma linha de uma pista muito parecida com a da OBR. Então, você está vendo aqui a tela e você consegue ver que tem uma pista com um redutor, com um gap aqui, com algumas curvas aqui, algumas coisas a mais para a gente conseguir testar nosso robô com 2 sensores de cor e feito para OBR. Nesse caso, a primeira coisa é a gente entender como é que a gente pode se locomover com um robô desse. Eu estou com 4 motores, então eu vou te explicar como é que eu coloquei, como é que eu defini quais as portas dos meus motores. Esses 2 motores aqui é o meu motor A e meu motor B. Ó. Se eu girar, o meu motor A ele vai aparecer aqui na tela aumentando, tá vendo? Então esse é o meu motor A. Esse aqui de trás é o meu motor B. Se você vai ver, tá aumentando. Esse aqui é o meu motor C, ó, esse aqui. Tá aumentando, no caso tá diminuindo porque eu tô girando pro lado contrário. E esse aqui é o meu motor D. E ele vai aumentar, ó. Então, o que eu fiz? Eu coloquei com que os meus motores da esquerda, do lado da esquerda, seja o A e o B, e o da direita seja o C e o D, beleza? Então, vamos lá. Agora, vamos fazer o nosso robô andar. Primeira coisa, os meus motores eles estão em posições invertidas. Meus motores da frente estão virados ao contrário e meus motores de trás estão virados para frente. Então, para eu locomover meu robô, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse bloco aqui de iniciar movimento com velocidade, só que o meu motor A eu vou colocar com uma força negativa e o motor B é uma força positiva.
Vou copiar esses dois blocos e só trocar. Aqui vai ser o C e aqui vai ser o D. Beleza? E agora vamos testar e ver se o meu robô anda para frente. Ó. Então esse movimento aqui faz o meu robô andar para frente. Como é que eu faço para ele girar? Para ele girar, você pode simplesmente considera que você tem 4 motores, mas agrupa eles em apenas 2. Então o motor A e B são um só e o motor C e D são um outro só. Então no caso, o que eu vou fazer? Para eu girar, é só eu inverter os sentidos de um dos meus lados. Então, por exemplo, se eu quero girar para a direita, se eu quero girar para esse lado do meu robô, ó, tá vendo o meu robô? Está girando para esse lado. Se eu quero girar para esse lado, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o motor A e o motor B girem para frente e o motor C e D girem para trás. Então, C e D eu vou colocar ao contrário. O meu C estava menos 75, agora eu vou colocar 75. E o D eu vou colocar menos 75. E aí ele vai girar. E é a mesma coisa para o outro lado. Então, a minha dica a você que está utilizando 4 motores é não pensar eles separadamente. Considera que os seus motores da esquerda são um só e os seus motores da direita são um só. Isso vai facilitar você na hora de programar, na hora de pensar na sua lógica. E se você perceber, ele girou quase como se fosse um robô de 2 rodas. É claro que ele fica dando um tranco, porque ele não é tão liso, mas ah, ele continua girando, ok? Então, esse é o princípio para você se locomover com um robô com 4 motores. Pensa que pensa em apenas 2 conjuntos, os motores da esquerda e os motores da direita. Eles são um grupo. E o cuidado para esse robô que eu mostrei, caso você monte ele, que os motores estão trocados. Então, o meu motor da frente tá virado ao contrário e o motor de trás está virado para frente. Então, mesmo que eu coloque aqui negativo, na verdade ele está girando para frente, para direção, para frente do meu robô, ok? Então, só apenas esse cuidado. Agora, vamos para a questão de como é que a gente pode fazer um seguidor de linha. Primeiro, eu estou utilizando 2 sensores. E eu coloquei eles numa posição que a gente considera simétrica. Eu comentei quando a gente viu a construção que o meu robô é totalmente simétrico. Então, a metade de um lado do meu robô é igual à metade do outro. Isso eu fiz de propósito porque facilita a nossa lógica. Como? Primeira coisa, vou colocar um bloco para repetir para sempre. Esse robô em si, eu não estou pensando em marcador verde nem nada do tipo ainda. Primeiro, eu tô querendo mostrar para você a questão de seguir linha e de utilizar os 4 motores. Então, esse é um vídeo de uma certa forma básico para você que está iniciando na OBR, está iniciando com o seguidor de linha ou até a questão de 4 motores. Então, não vai ser um vídeo totalmente aprofundado para OBR, ok? Inclusive, nem tem o sensor ultrassônico, nem tudo mais. Se você quiser, pode estar digitando no comentário, deixa um comentário, Brígida, faz o vídeo tal e tudo mais. Se você já quiser um conteúdo desse aprofundado, voltado para o BR, que eu falo sobre técnicas mais aprimoradas, falo sobre como é que você pode virar para o verde, ver o obstáculo, subir a rampa e pegar as vítimas vivas e mortas, tem um aulão chamado Aulão OBR. Então são 6 horas de conteúdo que eu criei, focado em te ajudar a melhorar na OBR. Então eu falo sobre SBotics e também sobre programação no Spike Prime. Se você quiser, é só você clicar no link na própria descrição aqui do meu YouTube, tem um link para o Aulão OBR. Se você não estiver encontrando, você pode mandar uma mensagem que aí eu te envio o link, beleza? Tá muito legal esse conteúdo, muito aprofundado, é um conteúdo realmente bem enxugado para que eu seja bem direto na hora de te ensinar as coisas principais. E outra possibilidade para você que quer se preparar para as competições, não só o BR, que é um conteúdo realmente mais completo sobre todas as competições, várias competições, tem o meu curso Universo da Robótica. O Universo da Robótica é o meu curso mais completo, tem mais de 100 aulas aprofundadas sobre construção, programação,
seja da V3 ou do Spike Prime. Então você pode acompanhar esse conteúdo. Tem um link aqui na descrição do Universo da Robótica. Além disso, tem um plano individual e o plano equipe. O plano equipe eu disponibilizo uma mentoria mensal de 1 hora para a equipe toda. Então você pode ter um direcionamento mais de perto meu. Então é como se eu estivesse realmente sendo um mentor para você todo mês. Vou estar acompanhando o seu trabalho, vou estar ali te ajudando. E aí a gente marcar um horário e a gente marca essa conversa. Então o plano equipe tem esse bônus especial da mentoria mensal. Ok? E vamos lá, voltando para a questão do conteúdo. Primeiro, repetir para sempre. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a lógica. Na verdade, calma aí. O que eu vou fazer? A gente viu a questão de como é que a gente pode andar com nossos motores. Para melhorar ainda mais, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma lógica aqui para que eu transforme esses 4 motores em apenas um bloco. A gente, por exemplo, quando a gente está utilizando 2 motores, a gente não utiliza isso. A gente não utiliza esses 2 comandos aqui, ó. Um bloco desse tipo aqui, no caso, seria desse aqui, ó. A gente não utiliza esses 2. Então, uma velocidade que já determina a velocidade dos meus 2 motores. Ou você pode, inclusive, fazer isso aqui. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse bloco aqui. Eu sei que meu motor A tem que ser menos 75. O meu motor B tem que ser 75. O C, menos 75. E o D, 75. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou criar um MyBlock. Que eu vou chamar... vai ser igualzinho a esse bloco daqui, ó. A esse bloco daqui. Então, eu vou iniciar velocidade com... Podia ter... Calma aí. Deixa eu colocar isso aqui do lado para eu conseguir ter uma colinha do que está escrito. Iniciar movimento com velocidade d. E aí aqui eu vou criar uma entrada de número esquerda, direita. Beleza? Show de bola. E aí o que eu vou fazer? Eu vou falar que esse meu motor ele vai ser a velocidade da esquerda vezes menos 1. E esse aqui do C vai ser esquerda vezes menos 1. Eu estou fazendo isso para considerar que eu quero andar para frente. Então, por exemplo, se eu quero andar com 50 de velocidade para frente, ele já vai multiplicar aqui negativo, ok? Então é só para simplificar a minha programação e não ter que me preocupar muito com essa questão de negativo, positivo. E aqui vai ser direita e direita. Ó. E aí eu coloco isso aqui. E agora eu tenho esse blocozinho aqui para fazer o meu movimento. Então, se eu quero andar com 50 de velocidade, com meus motores, eu posso colocar aqui, ó. Meu motor está andando para frente. Se eu quiser girar, eu coloco isso aqui para girar. Ó. Ó. Tem alguma coisa que ficou errada. Eu errei aqui, ó. Aqui é direita e aqui é esquerda. Ó. Agora está girando, show de bola. Girar para o outro lado para a gente ver. Menos 50 e 50. E beleza. Agora o nosso bloco está completo. Agora que a gente entendeu como é que a gente pode locomover o nosso robô, vamos para a nossa lógica do seguidor de linha. Então, voltando aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é repetir para sempre aqui e utilizar a nossa lógica de um seguidor de linha proporcional. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal que eu falo sobre seguidor de linha proporcional, então não vou dar uma introdução de novo sobre esse assunto. Se é a primeira vez que você ouve falar sobre seguidor de linha proporcional, eu tenho uma playlist no YouTube que eu falo sobre lógica de seguidor de linha, falo sobre seguidor de linha proporcional, falo sobre controle de PID. Então, quando você entender essa teoria, você pode compreender um pouco mais do que eu estou falando aqui. Então, eu já vou direto para a programação. Não vou entrar muito nos conceitos teóricos,
dessa lógica, quando está considerando que você assistiu esses conteúdos, ok? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada erro, outra que eu vou chamar de KP e uma que eu vou chamar de proporcional. Beleza, show de bola. Então o erro, como eu estou com dos meus dois sensores numa posição simétrica, eu posso fazer uma técnicazinha que vai deixar meu robô, que vai deixar minha lógica um pouco mais simples. Um seguidor de linha, em teoria, ele sempre trabalha com leitura menos referência. No caso de dois sensores, o que você pode fazer? Por uma questão de simetria, você pode simplesmente subtrair, diminuir um pelo outro. Isso já vai dar uma ideia de que ele está se corrigindo. Então, quando um sensor estiver vendo a linha, ele vai ter uma leitura diferente do outro sensor. Isso vai gerar o erro, e vai fazer com que ele se conserte. Então é como se a minha referência, a posição que eu quero que o meu robô esteja, é a posição em que meu robô está reto. Está vendo os meus dois, tá vendo com meus dois sensores a mesma intensidade. Então o que eu vou fazer? Ó, vou pegar os sensores aqui, vou colocar luz ambiente, não luz refletida. Sensor 1, só vamos ver qual lado. Ó. Esse aqui é o meu sensor 1 e esse aqui é o 3. Então vou colocar 1 menos o 3. 1 menos o 3. Depois disso, eu vou calcular a proporcional, e a proporcional vai ser a multiplicação desse erro pelo KP. E aí o KP eu vou acrescentar aqui no início e vou definir um valor. Vou colocar 2 por enquanto. Aí vamos pegar aqui o erro, erro vezes KP. E essa proporcional eu vou colocar na minha velocidade. Só que o que eu vou fazer? Eu vou, em um dos lados eu vou subtrair e outro lado eu vou somar. Então, ó, o que eu vou fazer? Os dois vão ter uma velocidade padrão. Eu posso criar aqui, ó, vel padrão. É a velocidade que eu quero que ele siga quando o meu erro tiver zero. Porque se meus dois sensores estiverem lendo o mesmo valor, o erro vai ficar em zero, zero vezes qualquer coisa, zero, e aí meu robô ele vai seguir com as velocidades padrões aqui. Então, vou colocar velocidade padrão aqui, velocidade padrão aqui. E eu vou falar que essa velocidade padrão eu quero que seja 30. Uma velocidade não tão alta para que a gente consiga ver o que está acontecendo com o nosso robô. 20. Não vou entrar em detalhes da questão de ser muito rápido. Eu quero que você consiga visualizar o que eu estou fazendo. E aqui eu vou colocar a proporcional. Uma vai somar e a outra vai subtrair. Isso que faz a questão dele virar para a esquerda ou para a direita. Porque esse proporcional pode ser tanto positivo quanto negativo. Depende de qual sensor tem um valor maior. Se é o 1 ou se é o 3. O 1 pode ficar com 0 e o 3 pode ficar com 100. Então 0 menos 100 é menos 100. Ou pode ser que o 1 fique com 100 e o 3 fique com 0. 100 menos 0 é 100. Então, dependendo da intensidade de luz dos meus sensores, pode ser que ele fique positivo ou negativo. Depende da direção que o meu robô tá na linha. Ok? E é isso que faz ele conseguir virar para a esquerda ou para a direita por conta dessa soma e subtração. E, o princípio é isso. Vamos testar, vamos ver o que o nosso robô faz. Tá? Não conseguiu seguir legal. Vamos ver por quê. Vou colocar negativo. Vamos ver se ele tem que virar para o outro lado. Não. Provavelmente é alguma coisa nessa nossa lógica daqui. A, B, C, D. Ó, vou colocar para ele andar. Ele reto, o erro tem que estar em zero. Meus dois motores aqui estão ficando negativos. O C e o D. Ah, é verdade. Então vou trocar aqui.
Curioso. Eu vou diminuir ainda mais a velocidade. Vou colocar bem baixo aqui, 0,8 e deixa em 15. E aqui eu vou colocar positivo. Vamos ver se eu errei alguma coisa aqui na lógica. Ah, o de trás eu coloquei negativo, ó. Então é isso que está errado, isso aqui. É positivo, negativo. E beleza. Deveria ser assim mesmo. Deveria ser isso aqui, esse aqui, isso aqui. Ah, e o erro. Caramba, pamonhada minha, ó. Tá vendo o sensor aqui? É 4, não 3. Agora deve dar certo. Ó, beleza, agora, pô, sabia que tinha alguma coisa errada. Então, beleza, isso continua igual, não tava nada errado aqui. Era questão de que era o sensor 4 e eu tinha colocado aqui 3, ok? Então, vou aumentar um pouquinho a velocidade, vou colocar 30 e vou colocar 1 de KP. E vamos ver nosso robô seguindo. Ó, então, ele está seguindo, vamos ver se ele consegue. Então, o que que a gente pode perceber? Que com uma lógica simples dessa, a gente já conseguiu fazer com que o nosso robô seguisse a linha bem, ok? Então, não tem muito mistério. Cuidado com a questão da velocidade dos motores. Se os seus motores tiverem invertidos, a posição dos motores do seu robô. Outro detalhe, a questão de você trabalhar com essa questão de simetria, que é muito legal, muito interessante, e você criar esse MyBlock, ok? Mais para frente, talvez você até esteja assistindo um pouco mais para frente, eu vou criar um conteúdo do Spike. Então eu vejo, por exemplo, que muitas equipes, muitos competidores, muitos alunos de robótica e professores estão tendo dificuldade de migrar do Spike 2 para o Spike 3. Por quê? Porque o Spike 3 não tem muitos blocos, mas você tem como criar esses modelos, como eu fiz aqui, por exemplo, para utilizar 4 motores. Então, mesmo que a sua plataforma não tenha o bloco que você quer, você tem como criar. Então, por exemplo, aqui eu criei um bloco, o meu próprio bloco, que inicia o movimento para os meus 4 motores. Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo e te vejo no próximo vídeo.